Queridos amigos do canal Histórias Bíblicas Narradas, hoje eu quero convidar você para fazer uma viagem pela Palavra de Deus. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus realmente me ama? Será que existe esperança para alguém que já errou tanto? Essas perguntas não são novas. Desde que o pecado entrou no mundo, homens e mulheres têm vivido com culpa, medo e incerteza. Muitos tentam encontrar paz por meio de boas obras, da religião ou do próprio esforço. Outros simplesmente desistiram, acreditando que Deus nunca poderia aceitá-los. Mas existe uma notícia extraordinária que atravessa toda a Bíblia. Deus nunca desistiu da humanidade. Na verdade, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de cometer o primeiro erro, Deus já havia preparado um plano para salvá-lo. E é exatamente isso que vamos descobrir juntos. A primeira pergunta é inevitável. Afinal, quem é o pecador? O apóstolo Paulo responde em Romanos que por um homem o pecado entrou no mundo, e por causa dele a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não alguns, não apenas os grandes criminosos, todos. Talvez isso pareça uma notícia triste, mas ela nos coloca todos no mesmo nível diante de Deus. Ninguém pode dizer que merece a salvação por ser melhor do que os outros. E então a Bíblia faz uma declaração impressionante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Perceba a diferença. O pecado paga salário, Deus oferece presente. O pecado cobra, Deus dá. O pecado condena, Cristo salva. Se dependesse de nós, não haveria esperança. Mas a esperança nunca dependeu de nós. Ela depende de Jesus. Agora imagine a cena no Jardim do Éden. Adão e Eva haviam acabado de pecar. Pela primeira vez sentiram vergonha. Pela primeira vez conheceram medo. Então fizeram aquilo que qualquer pecador faz: esconderam-se de Deus. Mas algo maravilhoso acontece. Deus vai ao encontro deles. A primeira pergunta que ecoa na história da humanidade não é uma condenação. Deus não diz: por que vocês fizeram isso? Ele pergunta: onde estás? Não porque não soubesse onde Adão estava, mas porque queria trazê-lo de volta. Essa pergunta continua ecoando até hoje. Talvez você esteja escondido atrás de uma decepção. Talvez atrás de um pecado que ninguém conhece. Talvez atrás de anos de afastamento. Mesmo assim, Deus continua procurando você. Mas existe um problema profundo. O pecado não mudou apenas nosso comportamento. Mudou o nosso coração. A Bíblia declara que o coração humano é enganoso e que dele procedem os maus pensamentos, as injustiças e todo tipo de pecado. E por isso, tantas vezes, prometemos mudar e não conseguimos. Quem nunca disse: agora vai ser diferente? Quem nunca decidiu abandonar o erro e pouco tempo depois caiu novamente? O próprio apóstolo Paulo descreveu esse conflito. Ele disse que desejava fazer o bem, mas muitas vezes fazia exatamente aquilo que não queria. Então ele fez um clamor emocionante: quem me livrará deste corpo de morte? E imediatamente respondeu: graças a Deus por Jesus Cristo. Que mensagem maravilhosa! A solução nunca esteve em nossas forças, sempre esteve em Cristo. E então chegamos ao coração de toda a Bíblia. Jesus declarou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não foi nossa bondade que moveu a Deus, foi o seu amor. A cruz não é apenas um instrumento de sofrimento. Ela é a maior declaração de amor do universo. Quando Jesus caminhava em direção ao Calvário, ele sabia exatamente o que enfrentaria. Sabia dos açoites, dos espinhos, dos pregos e da morte. Mesmo assim continuou. Por quê? Porque via você. Via sua história. Via suas lágrimas, via seus pecados e decidiu pagar o preço. Isaías afirma que ele foi ferido
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pedro declara que ele carregou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Na cruz aconteceu a maior troca da história. Nossa culpa foi colocada sobre Cristo. Sua justiça foi oferecida a nós. Nossa condenação caiu sobre ele. Sua vida eterna é oferecida a quem crê. Talvez alguém pergunte: então basta tentar ser uma boa pessoa? A Bíblia responde claramente que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. As boas obras são importantes, mas elas não compram a salvação. Elas são frutos de um coração transformado. Uma árvore não produz frutos para se tornar viva. Ela produz frutos porque está viva. Assim também o cristão obedece porque ama aquele que primeiro o amou. E quem pode realizar essa transformação? Somente o Espírito Santo. Ele muda desejos, pensamentos e prioridades. Ele faz nascer uma nova vida, onde antes existia apenas culpa e desesperança. Finalmente, a Bíblia apresenta a resposta para a maior pergunta da humanidade: como posso ser salvo? A resposta não está em uma filosofia, não está em uma tradição, não está em méritos humanos, está em uma pessoa, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. E hoje, quando você ouve essa mensagem, talvez Jesus esteja repetindo a mesma pergunta feita no Éden: onde estás? Não importa o seu passado, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho da sua culpa. Existe uma cruz vazia e um Salvador vivo esperando por você. Por isso, não adie sua decisão. Entregue seu coração a Cristo. Confie completamente em sua graça. Porque a maior prova de amor que o universo já conheceu já foi dada quando Jesus abriu os braços no Calvário e decidiu morrer para que você pudesse viver eternamente. Se você gostou dessa mensagem, eu só te peço uma coisa: curte esse vídeo, dá um like. Se você achar interessante, compartilhe para pessoas que você acha que precisam ver essa mensagem. Assim você fortalecerá o canal Histórias Bíblicas Narradas, e essa mensagem de esperança chegará a muitos corações que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Um forte abraço e que Deus te abençoe e a sua família. Amém.